Na estreia do MPSP+, o nosso convidado é o Dr. Fauzi, promotor de justiça da área de execuções criminais. Ele integra o grupo de trabalho instituído pela PGJ para elaborar enunciados que orientam a atuação dos membros do MPSP no combate à pandemia. Doutor, o Comitê da área de execuções criminais elaborou diversos enunciados no sentido de preservar a saúde da população carcerária, parecendo indicar que a privação de liberdade não pode significar risco a esse direito. O que o senhor acha desta afirmação? Inicialmente, muito obrigado pela possibilidade de participação no programa. É uma grande satisfação estar aqui com vocês. E sim, a ideia essencial é de preservar todos os bens jurídicos que estão em jogo nessa delicadíssima situação. Não apenas preservar a necessidade de proteção da saúde das pessoas submetidas ao encarceramento, como dos funcionários que trabalham nesse sistema, como das pessoas que circulam por esse sistema, por exemplo, como prestadoras externas de serviço, como de familiares das pessoas submetidas ao encarceramento, e, ao lado de tudo isso, preservar o equilíbrio com a necessidade de ter-se a devida segurança pública. Esse é um desafio mundial, tão mundial quanto é a situação da emergência sanitária. Se nós olharmos as várias experiências que nós encontramos em outros países, elas oscilam nas medidas que foram tomadas. Por exemplo, há países que, usando um mecanismo muito parecido com o nosso, o indulto humanitário, liberaram partes até significativas das suas populações carcerárias. Outros países deixaram esta solução para uma análise individualizada de determinados grupos de pessoas encarceradas, mas sempre olhando a necessidade do equilíbrio entre o direito à segurança e o direito à saúde. E, nesse ponto, é o que o nosso grupo de trabalho, instituído pela Egrégia Procuradoria-Geral, e tendo à frente a doutora Fernanda Maresi, é o que esse grupo de trabalho procurou construir, né? Recomendações que, observando o direito à saúde, também observem o direito à segurança pública. Ouvimos durante a entrevista o termo indulto humanitário. O indulto, concedido por decreto do presidente da República, tem como consequência a extinção, a diminuição ou a substituição da pena. Uma das diretrizes trata da realização de testes com os detentos para a Covid-19. É possível fazer esse controle diante deste cenário de movimentação no sistema carcerário? Sim, essa é uma pergunta muito importante. De fato, no estado de São Paulo, que é o que nos interessa pontualmente na nossa conversa, existe, como regra, um movimento migratório de presos muito constante, mas desde que a emergência sanitária foi reconhecida no âmbito estadual e as primeiras determinações administrativas foram tomadas, esta movimentação de presos, ela cessou. E isto é ainda, apesar do momento de maior flexibilidade que nós vivemos, isto ainda pode ser tomado como a regra primária. E esta paralisação da movimentação atendeu a todas as expectativas no sentido de ver os direitos que estão em jogo, né? Porque por ela evita-se a migração de presos de uma unidade para outra e, portanto, se tem uma maior possibilidade de controle do que acontece numa determinada unidade prisional, e é o que tem possibilitado que o Ministério Público acompanhe
a realidade dessas unidades prisionais com mais eficácia. E a questão da utilização de máscaras? Os promotores devem fiscalizar o cumprimento desta medida? Sim, esta é uma medida primária no âmbito das políticas de saúde pública de enfrentamento à pandemia. Mesmo hoje, com uma maior flexibilização, não se abre mão do uso das máscaras por toda a sociedade, e isto se reflete também nas medidas administrativas tomadas no âmbito das unidades para todas as pessoas que ali circulam. Isso precisa ficar bem destacado. Não é apenas para servir-se à população encarcerada, mas para que seja utilizada também pela população trabalhadora da unidade, sejam esses os funcionários da SAP, sejam prestadores de serviço externos que, por determinadas razões, têm de se deslocar até a unidade. E sim, diante do quadro geral, o Ministério Público, todos os seus órgãos de execução, são estimulados a fazer a fiscalização necessária. E isso tem sido feito. Esta fiscalização tem acontecido como recomendação e como prática. E as visitas? Elas podem ser um vetor de propagação do coronavírus? De fato, a circulação de pessoas, comprovadamente hoje, por todos os dados estatísticos que nós dispomos do sistema prisional, a circulação externa de pessoas, ainda que hoje as visitas estejam bloqueadas, a circulação externa de pessoas é um fator. Tanto que, se nós olharmos as estatísticas, números muito expressivos são os de funcionários das unidades prisionais, que evidentemente têm de retornar para o seu convívio social, e nesse retorno acabam, então, sendo detectados como portadores do vírus. Dr. Fauzi, a próxima questão é apresentada por um colega seu, lá da Barra Funda. Vamos ver o que o Dr. Koch tem a nos dizer. Você tem larga experiência nas execuções criminais. Você já tinha enfrentado algo parecido, como essa pandemia? Algo que afetasse o sistema como um todo? Eu, pessoalmente, nunca vivenciei nas execuções criminais uma situação desta magnitude. Este momento que nós estamos vivendo, na história da saúde pública brasileira, olhando só para nós, é o fato mais significativo desde a gripe espanhola, da mal chamada gripe espanhola, da gripe do começo do século passado, e num passado recente não guarda experiências similares. O que, de fato, dificultou muito o primeiro enfrentamento, a primeira abordagem das coisas. Até porque o nosso grande esteio, que é a área médica, também se viu impactada por uma realidade até então inédita, no sentido de vários fatores que estão ligados à propagação do coronavírus. Daí porque, mais uma vez, eu insisto na valia da medida administrativa tomada no âmbito da Procuradoria-Geral, que criou núcleos de trabalho específicos para procurar desenvolver uma expertise específica dos seus nichos. Então, nós, nas execuções penais, como tantos outros colegas, nas suas áreas específicas. E se nós não pudermos aprender muito com um passado recente, até porque se nós olharmos a experiência da gripe espanhola na população carcerária no começo do século passado, aquela realidade social teria muito pouca coisa a se projetar para hoje. Então, se nós não pudermos aprender significativamente com o passado, nós criamos agora um acervo de conhecimento que se projeta para o futuro se, por uma desgraça qualquer, uma situação desse nível se apresentar uma vez mais. Qual é a importância de os enunciados terem sido construídos com a cooperação de diversos colegas?
Este momento ele não será superado sem uma grande dose de solidariedade social, o que só é possível num ambiente democrático verdadeiramente. Assim, a construção desses enunciados ganham uma legitimidade diferenciada. Por isso, foi fácil perceber a aceitação da classe, a importância dos enunciados, e naquilo que me é dado pessoalmente observar, o respeito dos colegas em fazer valer a atuação concreta dos enunciados. Então, de todas as dificuldades desse momento, que é um momento historicamente muito difícil, nós encontramos o resgate de algumas coisas muito positivas. E o ambiente democrático na classe, na discussão e tomada de decisões, é um desses aspectos positivos. Doutor, agradeço muito a sua participação e até uma próxima oportunidade. Obrigado, até a próxima. E aí, você gostou do programa? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, youtube.com/mpspoficial. Aproveite e siga também o MPSP nas outras redes. Instagram, MPSP_oficial. Twitter, MPSP_oficial. E Facebook, MPSP.oficial.